Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Poxa, Sandra, toda semana você repete a mesma coisa? Sim, porque toda semana tem gente nova aqui se inscrevendo no canal. Não que o objetivo seja esse, o objetivo da gente não é ter muitas pessoas inscritas, mas é de estar estudando junto. E como toda semana aparece uma pessoa nova por aqui, a gente tem que dar as informações, né? Que esse grupo pertence ao grupo de estudos da instituição espírita, Escola Espírita Francisco Xavier, que tem trabalhos doutrinários ou reuniões públicas que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e que a casa está de portas abertas e que todos que chegarem serão muito bem-vindos para conhecer a casa. E dia de quarta, o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato, mas também de forma presencial na nossa casa, das 19h às 20h, toda quarta-feira. Quem estiver passando por perto também, quiser conhecer o grupo e vir estudar com a gente, será muito bem-vindo. Ok? Então, feitas as devidas apresentações, abertura do nosso trabalho, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Na semana anterior, nós terminamos o item, que é o primeiro item do capítulo 7º, Prelúdio do Retorno, que vai da pergunta número 330 até a pergunta número 343. E hoje nós vamos iniciar um novo item, porque o Livro dos Espíritos, Kardec organizou, sistematizou da seguinte forma. Ele dividiu em livros, então são 4 livros, cada livro tem os seus capítulos e cada capítulo dividido em itens. Então, o capítulo 7º, Prelúdio, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Já passamos pelo primeiro item, Prelúdio do Retorno, e agora nós vamos iniciar o item União da Alma e do Corpo. E vamos à pergunta que Kardec fez aos espíritos. A outra coisa que vocês falam, que eu sempre estou repetindo aqui, mas é importante a gente lembrar que a tradução que eu leio para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Pronto, todas as informações já transmitidas. Vamos à pergunta número 344 que Kardec fez aos espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento, Kardec quer saber, o espírito que vai reencarnar se liga àquele corpo que vai ser formado para que esse espírito atue através desse corpo físico
que vai ser gerado lá na barriga daquela que foi escolhida para ser a mãe desse espírito, dessa pessoa que retorna. Essa é a pergunta de Kardec. Qual é o exato momento da união da alma que a gente vai entender, o espírito que está retornando, em que momento se une ao corpo? Vamos à resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas estará completa apenas no momento do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado a habitar um corpo liga-se a ele por um laço fluídico que vai se encurtando mais e mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que escapa de seus lábios anuncia que entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, essa aqui foi a pergunta, a resposta que os espíritos deram, com as informações que eram possíveis nós recebermos na época, e na literatura complementar, André Luiz e outros autores, isso está muito melhor explicitado, como é que se dá. Mas o que é que os espíritos disseram? Então, aquele espírito vai reencarnar. Já tem lá quem serão os seus pais. No momento da concepção, aquele espírito vai se ligar àquele corpo que começa a ser gerado por um laço fluídico, vai estar ligado, então, durante todo o tempo da gestação, esse espírito vai estar ligado a esse corpo, e esse laço ele vai diminuindo, se encurtando, até o instante em que o espírito nasce, adentra aqui na dimensão material. E aqui de forma, né, simbólica, os espíritos vão dizer, o grito que escapa dos seus lábios, ou seja, quando a criança chora ao nascer, simbolicamente anuncia que esse espírito agora, ele está sim na dimensão material, no plano físico. Entrou para o número dos vivos, como nós costumamos falar, a linguagem dos encarnados e dos servos de Deus. Então, uma figura metafórica, simbólica, de que esse grito representa que o espírito agora, pronto, chegou, deu início ao seu processo reencarnatório, ao seu aprendizado para novas experiências com um novo personagem, integrando habilidades que vão fazer com que esse espírito que retorna continue o seu aprendizado, o seu desenvolvimento enquanto espírito imortal que é, na sua jornada de ampliação da consciência, que é para isso que nós reencarnamos. É para isso o nosso retorno, para a nossa ampliação de consciência, para o desenvolvimento da nossa jornada enquanto espírito imortais que somos. E Kardec, continuando, para que a gente possa entender melhor, ele vai dizer na pergunta número 345. É definitiva a união entre o espírito e o corpo desde o momento da concepção? Durante esse período, o espírito poderá renunciar ao corpo que ele foi designado? Então, já sabe que a partir da concepção, que um laço fluídico vai ligar aquele espírito àquele corpo físico. Eles responderam na 344. Aí Kardec quer saber. E a partir desse momento em que ligou, em que uniu através desse laço fluídico, é definitiva essa união? Ou durante esse período em que o espírito, já que é desde a concepção,
esse corpo vai se desenvolver, esse feto vai crescer durante esse período de 9 ou de 7 meses. Então, Kardec quer saber, é definitivo desde o primeiro período? Ou o espírito poderá renunciar, desistir desse corpo que está sendo formado e que ele já está ligado a esse corpo através desse laço fluídico? Esse é o questionamento de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir aquele que foi designado para o corpo. Mas, como os laços são ainda muito frágeis, podem ser facilmente rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Então, a criança não vinga. Então, olha o que os espíritos estão dizendo. É definitiva no sentido que outro espírito não pode vir dizer assim, opa, eu quero reencarnar agora, desliga aí, deixa que eu vou ligar. E eu vou tomar o seu lugar e eu vou, porque eu tô com pressa, eu preciso retornar agora. Não. É definitiva porque outro espírito não pode se ligar a este corpo, porque a partir do momento em que foi feita essa ligação na concepção e tem um planejamento para que este espírito vá estar ligado a esse corpo que vai ser formado, outro espírito não pode substituir. Se ele quiser vir, ele vai esperar outra concepção e se ligar, esse não. Então, é definitiva nesse sentido. Por que nesse sentido? Porque se o espírito que se ligou a esse corpo na concepção, esse corpo que está começando a se formar, ele está lá ligado por aquele laço fluídico, mas ele desiste, ele, não quero não. Eu acho que eu não vou querer ir mais não. Não, eu acho que vai ser muito difícil. A coisa está muito complicada lá, é muito desafiador. Não, eu não quero mais. Eu vou desistir. E pela vontade do espírito, esse laço fluídico se rompe. E se esse laço se romper, mesmo que esse corpo ainda organicamente ele se desenvolva, a criança não vinga, não vai, mesmo que nasça, ela não vai continuar. Porque para que tenha vida, que a vida orgânica, né, que ela aconteça, e uma pessoa ali esteja ligada àquele corpo físico, e se constitua uma pessoa, tem que estar ligado a este corpo um espírito. E se o espírito desiste e corta, e esse laço é rompido, esse corpo não vinga, essa criança não vai existir. Aquele corpo vai morrer. O corpo não vai continuar. Então, essa união é definitiva no sentido de que o espírito que se juntou àquele corpo que começou a ser formado no momento da concepção, aquele corpo passa a ser formado com os conteúdos que vêm daquele espírito. Se ele desiste, outro espírito, deixa eu aproveitar para não perder. Não. Não pode ser substituído por outro espírito. Se ele desiste, esse corpo não vinga. Então, essa criança não vai conseguir sobreviver, porque não tem nenhum espírito que vai estar ligado àquele corpo físico. E sem um espírito ligado ao corpo físico, ele não vai se desenvolver.
Não vai existir ali um ser que vai... um espírito, um ser que vai dar inteligência, que vai dar comando para que esse corpo ele possa continuar o seu processo de desenvolvimento orgânico do corpo físico, não terá uma inteligência que está ali no comando, mesmo que de forma inconsciente, para que aquilo aconteça. Então, essa foi a resposta dos espíritos para a pergunta número 345. E seguindo na 346, Kardec vai dizer: e o que acontece ao espírito cujo corpo que escolheu venha a morrer antes de nascer? Aí Kardec já faz o contrário. Não foi o espírito que desistiu, mas o corpo que estava se desenvolvendo não continua o seu processo, né? É uma gestação em que aquele feto não está mais vivo, a vida orgânica ali não está se desenvolvendo. O que acontece com esse espírito? Ele está ligado ali pelo laço fluídico com aquele corpo que estava em formação e esse corpo morre antes do nascimento acontecer. Resposta dos espíritos: o espírito vai escolher outro corpo, vai escolher dar prosseguimento ao seu processo reencarnatório, vai esperar ou com esses pais ou com outros que venha de novo o momento da concepção para que ele se ligue e dê prosseguimento ao seu aprendizado. Porque o espírito é imortal. Apenas a roupa que ele iria utilizar é o problema. Ele vai escolher outra roupa. Só que essa pergunta, a 346, Kardec faz um complemento, que é a 346A, onde ele vai dizer: e qual poderia ser a utilidade dessas mortes prematuras? Tanto o espírito desiste quanto o corpo não vinga, aquele feto não consegue se desenvolver, morre. Qual é a utilidade dessas mortes, assim, prematuras? Para que serve? Resposta dos espíritos: em grande parte, a causa dessas mortes são as imperfeições da matéria. Então, houve aí algo na formação desse corpo que impediu que essa forma de vida orgânica desse o seu prosseguimento e um espírito pudesse utilizar essa forma, essa roupa. Então, em grande parte, então não significa que é a única condição ou é a única causa, mas a maioria é por imperfeições da matéria. Então, aí entre aquela geração ali daquele corpo, na dimensão material, por questões que a gente vai ver nas respostas das perguntas seguintes, uma delas é as imperfeições da matéria. Nessa entrada na dimensão material, esse espírito que está ligado àquele corpo físico que está se formando, deu algum problema e aquela formação daquele corpo não conseguiu progredir, não deu seguimento. Houve alguma coisa que impediu que aquele processo orgânico daquele corpo que estava se formando continuasse. Nós vamos ver, tem várias, ele disse em grande parte. Então, assim, na maioria das vezes. Mas tem outras causas também que a gente vai descobrir a partir das respostas que os espíritos darão às perguntas de Kardec, a partir da pergunta 347, que nós daremos prosseguimento na próxima semana. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos e nós temos que refletir sobre essas perguntas 344, 345, 346 e 346A. Ler de novo,
buscar compreender o que Kardec queria ao perguntar, o que os espíritos responderam. E na próxima semana, nós damos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 347. Porque nós temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse formato e de forma presencial, na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje o beijo especial vai para as pessoas novas que estão chegando, se inscrevendo aqui no canal. Toda semana tem uma pessoa nova, então esse beijo vai especial para vocês que estão chegando. E claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.